Bom, o texto segue falando para nós agora sobre a modernização da pecuária. Vamos entender isso. Eu resumi tudo isso aqui nessas palavras aqui, ó. Rações nutritivas e alimentos complementares. Então, com o passar do tempo, os homens foram inventando rações nutritivas com as proteínas, os minerais corretos que os animais, né, que a criação de gado precisaria para crescer forte, para crescer rápido. Lembrando que antes da invenção dessas rações, o gado, né, o boi, a vaca, ele comia apenas grama, 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 grama. Com o passar do tempo, então inventaram, né, desenvolveram essas rações que são comidas preparadas especificamente para que o boi cresça rápido, que ele ganhe gordura, que ele ganhe massa rápido. Outra invenção importante que modernizou a pecuária foi a invenção das vacinas. Então imaginem uma criação, né, um rebanho que foi atingido por uma doença e matou o rebanho inteiro. Imagina o prejuízo desse fazendeiro. Perdeu todos os seus gados, né? Todo o seu rebanho, todo o seu boi. Bom, alguns anos depois inventam uma vacina que protege dessa doença. Então, a partir do momento que você inventou essa vacina, você protege o seu rebanho de uma doença que pode destruir todo o seu rebanho. Então, a vacina, né, a invenção da vacina é também considerado uma modernização da pecuária. Aqui também temos técnicas de criação e técnicas de reprodução. O que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, os fazendeiros perceberam que alguns animais, né, por exemplo, um boi e uma vaca, eles tinham filhotes mais fortes, filhotes mais resistentes, com mais força, que cresciam mais rápido. Então eles perceberam que o DNA, né, que o gene desse animal era um gene bom. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um gene, né, desse animal bom e combinaram com o gene de outro animal bom e fizeram uma espécie de filhote de laboratório. Então esse filhote de laboratório, que tinha o DNA de um boi bom e o DNA de uma vaca boa, gerou um filhote melhor ainda. Então é uma espécie de combinação genética para gerar bons filhotes que crescem mais rápido, que são mais fortes, que são mais resistentes. Então, isso aqui são as técnicas de criação e de reprodução. Inclusive, se vocês pesquisarem um pouco mais, vocês vão descobrir que o gene, né, o espermatozoide de um boi de qualidade, ele é vendido por preços muito altos, né? Então, você sabe que aquela linhagem de boi é muito boa. Ela é resistente, forte, cresce rápido. Então você vende aquele DNA, você vende aquela parte genética do boi para outro fazendeiro, para ele colocar aquela genética na fazenda dele e assim conseguir com que seu rebanho cresça dentro de um padrão de qualidade maior. Olha só, outra modernização aqui da pecuária são os brincos. Brincos com chips. Para quê? Olha só, para que esse brinco com chip, pessoal? Imagina que isso aqui é um chip de celular. E lá no céu tem um satélite, né? Lá no espaço tem um satélite que está vigiando por onde esse boi passa. Vigiando. Então você elimina, de certa forma, a cerca. Você não precisa de uma cerca. Por quê? Você põe esse brinco com chip e deixa o boi solto. E ele fica andando. E como que você não vai perder o boi? Você vai lá na sua casa, abre o computador, entra lá no programa, no software, e o software, né, o satélite, vai mostrar para você exatamente onde está o seu rebanho. Isso aí é utilizado para rastrear o rebanho. Também utiliza nessa pecuária, nessa modernização da pecuária, os drones para detectar o roubo de animais. Então, ao invés de você colocar um guarda para vigiar um rebanho, você coloca um drone que consegue ir mais longe, que consegue ir mais rápido, consegue tirar fotografia e consegue perceber, tirar fotografia
por exemplo, se tem um caminhão na sua fazenda roubando o seu rebanho, o drone consegue tirar fotografia da placa do caminhão, o rosto das pessoas que estão roubando. Isso fica mais fácil, assim, detectar um roubo e procurar os criminosos. Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês sobre a modernização da pecuária. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Olha só que legal. Aqui é uma ordenha mecanizada. Imagina, estão tirando o leite aqui das vacas. Imagina quantas pessoas precisariam estar trabalhando aqui para tirar o leite de todas essas vacas. Mas olha como é feito. É um equipamento, é um computador, é uma mangueirinha. Tá vendo? Essa mangueirinha aqui, ó, ela é colocada na teta da vaca e essa mangueirinha fica sugando o leite da vaca e retira esse leite com maior facilidade. Então aqui está mais um exemplo da modernização da pecuária. Tudo bem? Bom, modernização das atividades extrativas. Essa parte do texto vai falar para nós, vai trazer para nós a seguinte informação, que a pesca industrial se modernizou. Então, quando nós falamos aqui sobre pesca industrial, nós temos que pensar que são grandes embarcações, grandes navios, grandes barcos, né, muito grandes, equipados com equipamento de pesca e com equipamentos de processamento de alimentos. Esses equipamentos de pesca, o livro fala que são, aqui, ó, são utilizados os radares. O que seriam esses radares? Vamos pensar numa espécie de antena, né? Quando você liga a sua televisão sem antena, você não consegue captar nenhum canal, nenhum sinal de canal. Aí você liga a antena na televisão e a sua televisão passa a pegar vários canais. Bom, a mesma ideia nós podemos colocar na pesca industrial. Esses pescadores, eles possuem uma espécie de uma antena que eles colocam dentro da água. E essa antena é capaz de captar o movimento dos cardumes de peixes. Então, essa antena consegue identificar para que lado que estão os peixes, para que lado que estão os cardumes de peixe, e consegue trazer uma localização, uma orientação para que o navio se desloque até o local onde existe esse cardume de peixe e então ocorre essa pesca industrial, né, a retirada dos peixes, né, a pescaria industrial. A utilização desses radares é uma implementação que surgiu com a modernização da atividade, né? Antes dessa modernização, nós temos que pensar em um barco, né, que vai para o alto mar e fica procurando os cardumes, fica jogando a rede, lançando a rede, procurando o cardume até encontrar. E depois da implementação do radar, esse barco vai exatamente onde está o cardume de peixe para poder retirar esse peixe do mar. Essas embarcações possuem equipamentos que já fazem a limpeza do peixe. Então, esse navio não precisa mais esperar, né, esse barco, essa embarcação, não precisa mais esperar chegar até a terra para fazer a limpeza do peixe e congelar esse peixe. Em alto mar mesmo, esse peixe já é limpado, processado, embalado e congelado. Quando ele chega em terra firme, ele já está pronto para venda. Então isso acelera um pouco a chegada do alimento até a mesa do consumidor final e barateia um pouco a atividade. Então é uma modernização, né, no processo de pescaria. Os radares, a utilização dos radares e o processamento do alimento em alto mar. Quando ele chega na praia, já está pronto para ser vendido. Bom, o texto segue falando aqui sobre o extrativismo mineral e a utilização de técnicas avançadas e de modernos equipamentos e mão de obra especializada. Nós vamos ver um pouco isso melhor na próxima imagem. Então tá aqui, ó.
Aqui está falando um pouco sobre o extrativismo, né? A retirada de calcário. Aqui, ó, se vocês verem aqui embaixo do livro, está escrito, ó, extração de calcário no município de Almirante, Tamandaré, estado do Paraná. Uma foto de 2016. Então o texto está falando aqui, né, que nessas minas, né, de extração de mineral, são utilizados também os drones. Lembram-se que nós vimos na primeira parte? Se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui no card para você ver a primeira parte. Nós já falamos sobre os drones. Esses drones fazem o levantamento do relevo da área onde as minas a serem exploradas estão. Localizam e monitoram jazidas, entre outras aplicações. Pessoal, o texto está falando sobre a modernização, porém eu trouxe aqui um detalhe que não está no livro, mas é importante que vocês saibam. Acredito que todos vocês viram na televisão os acidentes que ocorreram em Brumadinho e Mariana. Brumadinho e Mariana eram duas minas de retirada de minério de ferro da empresa Vale. Bom, o que acontece? Essa empresa retirava esse minério de ferro da terra, né? Mas havia um rejeito, uma sobra da exploração, que era uma água barrenta. Essa água barrenta precisava ser guardada em algum local. E como que a Vale, né, essa empresa, vou escrever o nome dela aqui, como que a Vale guardava esse rejeito? Ela fazia um tipo de estocagem, né, chamada de barragem a montante. Olha só, o texto está falando sobre a modernização das atividades extrativistas. Porém, a barragem a montante não é uma técnica moderna. Pelo contrário, ela é uma técnica antiga, né? E é uma técnica mais barata. E por ser mais barata, ela oferece maior risco de rompimento. Então aqui é uma contradição. Apesar do texto estar falando sobre a modernização, eu estou falando para vocês que essa empresa aqui, a Vale, apesar de ser uma das maiores empresas do mundo que atua na extração de minério de ferro, uma empresa muito rica, muito poderosa, ela não utilizava uma técnica moderna para guardar esses rejeitos da mineração. Ela utilizava uma técnica ultrapassada, não apenas ultrapassada, era uma técnica mais barata. E por ser mais barata, ela oferecia maior risco de rompimento. E foi o que aconteceu. A barragem de Mariana e de Brumadinho se romperam, espalhando todo aquele rejeito, né? Poluindo todos os rios, destruindo casa, matando pessoas. Então, aqui é uma informação que não está no texto, para vocês poderem refletir um pouco sobre a modernização e algumas consequências da falta da modernização. A consequência para essa empresa foi poluir vários rios, muitas pessoas morreram e a empresa mesmo teve bastante prejuízo com essa falta de modernização. Então vamos refletir um pouco sobre isso também.